noite, seguidores do nosso canal das Comadres da Roça. E você que não é seguidor, se você gostar desse conto, ao final se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu comentário aí para nós há de responder com maior orgulho. Começa agora mais um conto que o povo conta. Olá, meu nome é Mariana, tenho 49 anos e moro em São Paulo. Mas eu fui criada na favela do Rocinha e o conto que eu vou contar agora aconteceu por lá. Circa, eu sou de uma família que minha avó era umbandista, meu pai umbandista e minha mãe católica. Eu frequentava as duas religiões e eu posso dizer para você que eu sou eclética hoje em dia. Eu acredito em tudo que seja do bem, que fale do nosso Deus. Então, eu respeito todas as religiões. Mas, ora eu ia na missa com a minha mãe, ora eu ia no centro de Umbanda com minha avó. E, circa, todo esse tempo da minha vida, até a minha adolescência, na sexta-feira eu ia acompanhando minha avó e meu pai para lá. Às vezes minha mãe também ia, Circa. Minha mãe também, ela não desrespeita, não tem esse negócio de deixar, eu não vou entrar em religião nem nada. Minha mãe, onde convidar ela também ia. E, Circa, meu pai e minha mãe era muito do conservador. Apesar da gente morar numa favela, mas não era festa. Tipo, eu não podia sair à noite, de jeito nenhum. Até que um belo dia, Circa, um primo meu que foi passear em nossa casa, ele queria conhecer as danceterias dali. E como ele ia todas as férias, ele fez muitas das amizades lá. E onde convidaram ele para ele ir, não era muito longe da nossa casa, não. Era tipo bairro vizinho. E a gente ia pegar o ônibus e descia lá no tarde do baile. E ele pediu encarecidamente para o meu pai que deixasse, pois ele garantiu que ia cuidar de nós. Dele principalmente, por ser rapaz, é perigoso, briga, essas coisas, né? E Circa, lá ele foi para implorar para o meu pai. E não sei o que aconteceu naquele dia que meu pai, ele estava de bom humor, sabe? Eu com 16 anos, meu primo com 18. Ele falou, vão, mas eu quero que vocês se cuidem, hein? Ele deu um sorrisinho sarcástico e falou, ora, eu tenho olheiros, hein? Onde vocês for, vocês prestem atenção, que eu tenho olheiros por lá, nada de coisa errada. Nós até deu risada. Saindo de casa, falei, de certo, ele vai vir seguindo nós, né? Como que nós, para nós não faz coisa errada. E lá nós foi botar baile. Ô Circa, chegou lá, tá? Tinha uma montoeira de amigos do mesmo local que nós, né? A gente foi junto, mas na hora de voltar, ia voltar uma montoeira de pessoas, né? Então, na hora de voltar, ia ser mais seguro até que na hora de nós ir. Circa, de repente, conversa vai, conversa vem, eu me envolvendo lá com as minhas colegas que tinham ido também. Quando eu procuro meu primo não estava mais ali. Meu primo tinha arrumado uma namorada e foi não sei para onde catar namorada e eu me vi sozinha, só com os colegas. E eu ficava pensando, eu tenho que achar esse abençoado, como que volto para casa? E a hora só passando, Circa. E nós tem horário sim para chegar em casa. Tinha que chegar pelo menos antes da 1 da manhã. E a hora passando. Deu 1 da manhã, Circa, e nada dele voltar, não sei onde que ele tinha ido. Mas ele estava bem, porque eu vi que ele estava com um monte de amigo também, né? Circa, quando deu 1h30 da manhã,
Lá e veio meu primo com a cara mais lisa do mundo e dizendo que não queria ir embora de jeito nenhum. Eu olhei pra ele e falei, a gente prometeu, você conhece meu pai, sabe que nós estamos passando dos limites, vamos embora. Ele falou pra eu assim, Mariana, eu não vou embora. Qual parte que você não entendeu? Tá bom o baile, eu já até namorei uma menina ali e ela só foi buscar um drink, ela já tá voltando. E eu não vou embora. Se o teu pai quiser brigar com eu não posso fazer nada. Mas você espera que nós vai tudo junto. Eu disse, eu não vou esperar você. Eu tô indo-me embora. Isso que eu confesso. Eu era temperamental. Muito temperamental. Com a vida, eu aprendi a aceitar ou não. Mas eu, nessa época, só aceitava ou não do meu pai e da minha mãe. Eu disse, palavra dada é palavra cumprida. Eu prometi que eu ia voltar cedo, eu tô indo. Ele não acreditou que eu ia sair, Chirca. Eu fui andando. Naquele horário, quando eu estava na metade do caminho do ponto, que eu percebi que não ia ter mais ônibus para eu ir. E era uma pernada, Chirca. Ia dar pelo menos uns 40 minutos de lá onde nós estava até minha casa. Mas eu, na fúria que eu estava, eu saí sem olhar para trás. E saí correndo. Um pouco eu caminhava, outro pouco eu corria. Com medo né? A gente tem medo de andar à noite, ainda mais eu que nunca tinha saído. E Chirca, eu vou correndo, outra hora eu paro, e eu vi que tem um homem andando atrás de eu, Chirca. Quando eu percebi isso, Chirca, meu coração parecia que ia sair pela boca, mas ele não se aproximava muito, Chirca. Ele andava bem longinho de eu, mas parece que me cuidando. E eu olhava e nada daquele homem, pelo menos ter uma expressão. Ele usava, Chirca, uma roupa preta, assim, ó, com um casacão, um chapéu daqueles antigos. Ara, ele tem uma cor escura, assim, bem escurinho. E eu pensando, a hora que for pra chegar num lugar mais escondido, o que vai ser deu? Eu pensei em chegar em alguma casa, pedir ajuda, mas eu acredito que não ia adiantar, pois quase 2 horas da manhã, quem que vai abrir a porta para alguém gritando? Ninguém. Então, me garei na reza e continuei a andar. Olhei para trás de volta, pois aquele homem continuava olhando em minha direção e andando. Ele não andava nem mais rápido que eu e nem mais devagar. Se eu aumentasse o passo ou diminuísse. Claro que eu não ia diminuir, né? Eu só aumentava. Uma hora eu corria, outra hora eu andava, pois eu não aguentava. Chirca, quem mora por essas bandas sabe que tem uns becos. E eu já estava pensando naquele tarde daquele beco, porque é um beco escuro, um beco que tudo que é maldade acontece ali. Muitas coisas erradas acontecem ali. Eu falei, pronto, eu acho que ele conhece o beco também. Como que eu vou passar por ali? E não tinha outro caminho para eu passar, Chirca. Era só pelo abençoado do beco. E cada hora que eu andava, eu pensava, eu não sei se eu corro para chegar mais rápido no beco, se eu paro aqui no meio da rua e começo a chorar. Eu olhei para trás de volta, Chica, ele continuava lá. E de repente, Chirca, eu comecei a apertar o passo mesmo. Falei, Ara, se ele tiver que correr atrás de eu, a hora vai ser agora. E eu acelerei bem próximo ao beco. Quando eu estava quase para entrar, eu errei para trás. Ele não estava mais, Chirca. Ele não estava mais atrás de eu. Eu pensei, Ara, de certo, Ara, coisa da minha cabeça. Ah, ele deveria ter entrado em alguma casa e eu não vi. Ele só estava apenas andando mesmo atrás de eu. Ara, meu coração até respirou aliviado. E aquilo, eu fui me acalmando. Quando eu vejo 2 rapazes vindo em direção ao contrário de eu. Os rapazes com os copos na mão. E eu escutei bem certinho quando um falou, Ara, olha que moça bonita que tá vindo ali.
Enxerga, eu tinha acabado de me livrar daquele homem, mais aqueles dois que vinha proseando, mas até passar por eu e não fazer nada para eu, quem que vai saber o que vai acontecer? Então, eu comecei a rezar de volta, falei, por que eu saí de casa? Meu Deus, eu prometo que nunca mais vou fazer isso. E continuei andando, tremendo, Shirka, e aqueles meninos vindo olhando para eu, e eu vi a hora que eles iam grudar no meu braço, como aconteceu. Chegaram, onde você tá indo, moça? E eu disse, eu tô voltando para minha casa. Você sabia que não é hora de moça andar na rua assim? Ainda mais uma moça desprotegida, sozinha? Você é corajosa, hein? Outro já foi passando a mão no meu cabelo, Shirka, e eu pensei, pronto, meu Deus do céu, lembrava só do rostinho do meu pai e da minha mãe, que se eu não voltasse mais, o que ia ser deles? Eu já pensei, não morta, Shirka. Você sabe o que acontece quando a gente tá sozinha de madrugada, eu aos 16 anos, né? Shirka, outro já veio, me abraçou, começou a me beijar, enquanto o outro alisava meu cabelo e segurava o meu braço. E eu comecei a gritar no beco, socorro, vai que alguém se encoraje e vem me ajudar, né, Shirka? Quando de repente, o que estava segurando o meu braço, Shirka, e passando a mão no meu cabelo, olhou assustado para trás deu. E bateu no outro que estava beijando o meu rosto. E o outro olhou também para trás deu, Shirka. E eles começaram a olhar e falou, quem que é aquele um ali? O outro falou, é só um velho. É só um velho, nem dê confiança, é só um velho. Você fique quietinha, faça de conta que é a nossa namorada. Se você der um grito agora, você vai ver. Eu pensei, é só mais um que tá vindo ali. Não vai nem perceber, se eu ficar quieta, que eu tô em perigo. Shirka, de repente, eu escutei os passos mais fortes atrás dele, do tar velho que eles falaram. E o outro pensou, você tá sentindo esse frio? E eu também tava sentindo um frio, Shirka. Um frio tão grande. E quando escutei uma voz que falou, sorta, e ela... Shirka, parecia que estava vendo uma assombração e eu virei rápido. Quando eu viro com aquela voz, Shirka, que ao mesmo tempo doce, era uma voz que estava brava. Eu olho, o senhorzinho moreno de chapéu. Shirka, aquele frio que corria o nosso corpo era surreal, Shirka. Aqueles dois parece que ficaram em estado de choque. Parece quando alguém paralisa, assim, toma anestesia geral. Eles ficaram assim, estagnados. Quando o senhorzinho falou, vamos embora. Eu já não falei para vocês ir embora? Shirka, até me arrepiou. Aqueles dois, um saiu andando de costa que chegou caindo no chão, o outro erguendo ele, saíram as carreiras, e eu tremendo. E eu pensei, será que ele se escondeu para fazer maldade para ele? Shirka, quando eu olhei de volta, ele estava mais longe, mais de frente para eu. Ele veio para frente e falou tudo isso, e parece como que um passe de mágica, ele voltou tudo para trás. Continuou a mesma distância de quando ele estava me acompanhando lá atrás. Eu pensei, como que ele conseguiu chegar até ali? Se ele estava agora mesmo, bem do meu lado. De certo. Shirka, achei melhor não pensar muito, minhas pernas tremendo, dei continuidade ao meu trajeto. Shirka, eu andei, acho que mais ou menos uns 5 minutos sem olhar para trás, para mim não ver mais aquele senhorzinho. Eu só pensava em chegar na minha casa. Shirka, na minha casa, para chegar, descia uma ladeirinha assim e subia, pois eu desci aquilo correndo e subi numa voada só, que já era o portãozinho da minha casa. 3 casas para cima era a minha casa. Shirka, quando eu vou chegando em casa, Shirka, eu vi que ele passou pelo portão.
e deu uma olhadinha para dentro como se tivesse feliz. Missão cumprida. Enquanto eu fechava o portão, eu olhava para ele, porque eu estava com medo dele também, Chirca. Ele deu uma risada, fez um olhar assim, tão fraterno, Chirca, para eu, e baixou a cabeça e continuou andando. E eu mesmo tremendo, entrei para dentro. Nisso meu pai acordou e já me disse: isso são horas de você aparecer aqui? Isso é hora de você tá chegando em casa, e cadê o tranqueira do teu primo? Eu disse: pai, vim sozinha, pois ele queria ficar mais um pouco. Mas sabe, pai, vou contar uma coisa para você. Desde o baile que eu saí, até aqui eu vim acompanhada de um senhorzinho que lá no beco até salvou minha vida. Porque ele me acompanhou o tempo inteiro, eu estava com medo dele, de repente ele sumiu, e quando 2 rapazes se aproximou dele para, com certeza, fazer maldade, ele chegou e espantou os 2. E ele me trouxe até aqui, e não disse uma só palavra, e eu também não queria escutar, pai, porque eu não sei, eu estava com um pouco de medo dele também. Aí meu pai disse, lá no terreiro, na sexta-feira, você escutou o que o preto velho falou pra você? E era um velho amigo meu de infância, pois eu adorava prosear com ele. Sempre que eu ia no terreiro, ele chamava eu para prosear. E nessa sexta-feira que eu fui com a minha avó e o meu pai, ele disse que ele ia estar sempre perto de eu para me proteger. Eu lembrei. E se eu tivesse lembrado antes, eu teria andado do lado dele, não às carreiras. Mas ele não quis se aproximar dele, até para não me assustar. E aí, eu só tenho a agradecer. Quando eu lembrei disso, eu vi como essas entidades me ajudaram. Como existem espíritos bons de proteção. E eu digo, esse foi meu segurança da danceteria até em casa. Ele prometeu, ele cumpriu. Gratidão, Chirca, por contar minha história. E para você que não é da mesma religião que minha avó e meu pai, fica só essa história de relato real que aconteceu com eu. Uma das, tá, Chirca? Outro dia eu mando mais. Gratidão por escutar o meu conto. Mais um conto que o povo conta.